Bem-vindos ao podcast da MWF. Essa é uma iniciativa, mais uma da MWF, né? De criar um podcast. Esse é o programa piloto, né? Onde nós vamos fazer uma série de programas falando sobre a MWF Agro, né? A empresa da MWF que desenvolve e fabrica tratores elétricos e autônomos. Eu vou conversar hoje com o Alexandre Leite, né? Meu colega da MWF, eu sou o Marcos Leite e espero que esse programa seja interessante para todos que estão assistindo. Isso aí. Marcos, eu gostaria que você comentasse também, né, já que isso aqui é uma conversa, né? Você comentar um pouco sobre a sua visão do início da empresa, né? Para que o pessoal que está assistindo a gente saiba melhor de onde que vem a MWF, né? Quando que começou, quanto tempo a gente está aí, um pouco da nossa estrada aí. Perfeito. A MWF é uma empresa de tecnologia, né? Eminentemente de tecnologia brasileira. Foi criada 12 anos atrás. E nós desenvolvemos ao longo desses anos diversos produtos que estão hoje em grandes empresas, né, mundiais que trabalham com tecnologia, né? Então a gente atingiu uma maturidade, né, muito grande e hoje a gente está até hoje, né, até maio, né, desse ano a gente trabalhava apenas no B2B, né? Business to business, apenas diretamente com empresas, né? E a partir de um evento muito importante para a nossa empresa, que foi a AgriShow, né, de 2024, nós começamos a atuar no B2C, né, o Business to the Client, no caso, já produtos finais para os clientes. A gente tem produtos nossos hoje aí que estão voando, né? Estão em aviões aí, com certeza muitos que estão assistindo aqui já voaram em aviões que têm produtos MWF, né? E não sabem, porque até então a gente fazia negócios diretamente com as empresas. Continuamos fazendo isso, porém agora a gente se lança, né, nessa empreitada, numa empreitada industrial nova agora, né? E que a gente atinge agora o público final, né? No caso do trator aqui que a gente vai comentar, é o produtor, né, do Brasil aqui no mercado do agro brasileiro, que é o que mais cresce, né, no Brasil, né, em torno de 20% ao ano, né. Então, é isso aí. Eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas para Alexandre. O Alexandre começou a empresa, né, nós fundamos juntos. Hoje temos vários outros sócios que foram agregando, né, ao longo do caminho. Vocês vão conhecer alguns deles aqui nos próximos programas, né. Bem, primeira coisa, Alexandre, queria que você falasse aí qual é o desafio, né, tecnológico de você desenvolver, fabricar um veículo elétrico, né, que no caso aqui é um trator, mas acredito sim os conceitos, né, sejam os mesmos utilizados aí para os carros, caminhões, né? Sim, com certeza. É literalmente uma montanha para escalar, porque não é só você pegar 2 rodas, 4 rodas e um chassi, uma carenagem e tá pronto, né? Acabou. A gente até tem essa tradição aqui no Brasil, tem muita empresa que faz isso, né? Eu costumo dizer que é cortar, dobrar, soldar e pintar. E muitos, inclusive, do setor de máquinas agrícolas fazem isso, né? E integram as suas máquinas com tecnologias adquiridas essencialmente de fora do Brasil. E aí eu digo que é uma montanha para escalar, porque para você ter as tecnologias fundamentais para ter uma máquina como essa, que de fato é um veículo, além de ser uma máquina agrícola, para você ter tudo isso, vai tempo nisso. Ou seja, imagine que você fazer um trator sem você ter seu próprio motor, sem ter sua própria eletrônica de controle, sem ter sua própria eletrônica de navegação, monitoramento, é uma coisa que para você fazer vai precisar de muita parceria aí no meio do caminho, vai precisar de gente disposta a trabalhar com você,
Porque não é só assim, né? Não é só você ter dinheiro que você compra qualquer coisa que quiser para poder montar a sua máquina. Isso depende de um cenário enorme para você conseguir realizar isso. Então, existem diversos desafios. Então, tem desafio comercial, tem desafio tecnológico e vai embora, né? Nós, aqui no caso, viemos já batalhando e vencendo ao longo desses 12, 13 anos aí com a MWF essas tecnologias fundamentais que a gente precisa para fazer qualquer veículo, qualquer máquina da qual você tem uma missão para cumprir, e muitas vezes até vidas de pessoas podem depender disso. Então a gente já vem fazendo isso com eletrônica e motores ao longo da história da MWF, e agora a gente resolveu fazer aquilo que a gente chama de integração. Vamos pegar os nossos próprios motores, as nossas próprias eletrônicas de potência, as eletrônicas de controle, navegação, monitoramento. Vamos juntar tudo isso, botar tudo isso para conversar em um produto que é nosso. A gente já faz isso em produtos para outros, né? Por exemplo, uma plaquinha como essa daqui a gente chama de módulo de processamento. A gente já fornece isso para o setor de máquinas e veículos pesados, e tem muitos veículos aí das quais vidas de pessoas dependem, veículos pesados em alta velocidade que dependem de um carinha desse aqui. Só que agora o que a gente está fazendo? Nós estamos pegando produtos como esse, ou como esse daqui, que é um controlador, por exemplo, de um veículo pesado, e estamos colocando no nosso próprio veículo. Essa é a novidade aí que a gente está trazendo. A gente já faz isso muito bem, já estava acostumado a fazer isso, tanto para os setores rodoviário, quanto agrícola e até mesmo aeroespacial, que é de fato de onde a gente vem. E agora a gente está colocando tudo isso aí no trator. Que eu acho legal, quem estiver assistindo aqui, olhar aqui na tela aqui atrás, né, vai aparecer uma foto aqui de um trator, né? É o nosso trator, é o trator que nós desenvolvemos, né? Trator elétrico e autônomo, né? Então, assim, não satisfeitos em apenas chegar, que já é uma novidade, né? Um veículo elétrico, né? Que é o mercado hoje que mais cresce no mundo. Além disso, ele ainda é autônomo, né? O que é muito importante pro mercado do agro, né? Daí, Alexandre, queria aproveitar e perguntar qual é a vantagem competitiva que você vê, né, da MWF em termos tecnológicos em relação a outros possíveis concorrentes ou outras empresas. Eu digo assim, o que você vê que a MWF está à frente no tempo, no time, questão de infraestrutura, como que você vê isso aí? Isso daí hoje, para você poder desenvolver um sistema complexo como é o trator, uma máquina como essa, você precisa dominar várias tecnologias, vários processos, e você ter acesso aos itens tecnológicos no seu nível mais baixo é um diferencial assim, sem comparação, né, com todos os outros que a gente tem aqui no mercado nacional. No caso você falou, nível tecnológico mais baixo é o quê? Como... Por exemplo, um controlador desse que eu acabei de mostrar aqui. Ali dentro dele a gente tem uma placa eletrônica, diversos componentes eletrônicos, tem um sistema operacional, tudo isso daí, normalmente, um fabricante normal de máquinas aqui no Brasil compra de outros, né? Não domina essas tecnologias. No nosso caso, nós mesmos fabricamos tudo isso daí. Não só fabricamos, mas nós desenvolvemos. Ou seja, se a gente tiver, como aconteceu há pouco tempo atrás aí no período da pandemia, se a gente tiver uma falta de componente eletrônico no mercado, a gente consegue reprojetar todos esses equipamentos e trabalhar com aqueles que estão disponíveis no mercado no momento. Então a gente consegue dar conta de obsolescência, carência de componente no mercado. Quando a gente vai fazer um motor, por exemplo, a gente não vai comprar um motor pronto. A gente compra cobre, ímã, aço, alumínio. Então a gente tem acesso a um nível mais baixo da cadeia de produção, que dá para a gente um controle enorme de produção, de tecnologia, que hoje até
no melhor do meu conhecimento, não tem nenhuma empresa brasileira que tem isso. O que eu acho interessante, né, quando o Alexandre fala em relação a tecnologia mais baixa, né? Você diz, né? Esse mais baixo, às vezes, né, a gente pode associar, não, a tecnologia mais simples, não é isso. Quanto mais baixo o nível tecnológico, quando a gente fala, quer dizer que é mais complexo e mais na base daquilo que você lida, né? Por exemplo, você está dirigindo o carro, o seu carro tem um software específico pro controle pro autopilot, né, do carro, no caso esse de controle de velocidade, né? Então tem uma programação ali específica, um software, um firmware específico para aquilo ali. Então é um nível mais baixo, quer dizer, você quase não vê, mas ele é o essencial. Então é isso que ele está falando, a gente domina desde os níveis mais baixos, vamos dizer, os softwares, o chip que vai entrar ali, né, na máquina, até o nível mais alto. Mais alto é aquele que o cliente, né, tem acesso, né, que seria o trator, né, na hora que você for controlar o seu trator, você for programar, você for utilizar, aquele é o nível tecnológico mais alto, porque tem que está na mão do usuário, né? Então, quanto mais próximo da indústria, na mão do engenheiro, menor o nível, né? Quanto mais próximo do cliente, do usuário final, maior. É isso mesmo? Exatamente. Então tá certo. Beleza. É isso aí. Pro pessoal entender legal. Então, isso é uma coisa interessante, né? A gente poder dominar, então, o desenvolvimento, né? Isso que o Alexandre contou aqui da pandemia foi um caso muito interessante, né? Que a gente viu, né, na mídia, em vários lugares, que né, todo mundo sentiu isso, né? Faltou algum produto em algum momento, né? Nesse período. E o mercado de semicondutores, né? Os chips, foram notoriamente, né? Faltou para todo mundo, até o usuário em alto nível, vamos dizer, o cliente sentiu isso nos carros, né? Para comprar carro, demorando chegar, a indústria teve que parar muitos casos por não ter chip, né? Por que isso? Né? O comércio global de chips ficou prejudicado, né? Sim. A indústria americana parou de produzir, em grande parte, né, que já vinha com esse processo, e a China começou a queimar o estoque também, não produzindo muito, então faltou. Nesse momento que faltou, a gente viu isso aqui do lado da indústria, a gente tinha que entregar um determinado produto automobilístico, né? E para poder entregar, né, honrar essa entrega, o que a gente precisou fazer, isso que o Alexandre falou. Como somos nós que projetamos, né, somos nós que desenvolvemos, a gente tem essa flexibilidade de modificar um componente ou outro que substitua com igual qualidade, né? E você formar um leque, porque aconteceu, você falou que quando faltou microchip, você definia via o preço e a quantidade de manhã isso daí foi não tinha depois. Assustador, né? Porque as grandes reservas desses componentes eletrônicos, elas estavam para as empresas que mais vendiam. Então elas tomavam a frente no mercado, elas consumiam tudo. E quando a gente definia durante o nosso projeto um determinado componente para ser comprado, a gente achava que estava ok, que tinha ainda 10 mil unidades, e a gente via aquilo dali acabar no mesmo dia. Então estava uma busca assim, enorme. Geralmente fabricantes que estavam acostumados a comprar diretamente de outros fabricantes entraram no nosso... exatamente aonde a gente estava, comprando dos mesmos distribuidores que a gente estava, e começaram a competir com a gente porque tinha acabado, né? E aí, nesse caso, normalmente as empresas brasileiras, por exemplo, acabam ficando um pouco para trás, né? Porque vêm os grandes players do mercado mundial e tomam a prioridade desses fabricantes aí. E foi nesse momento que a gente entrou, refizemos o projeto around the clock, né? Em cima da hora ali, claro que mantendo todos os padrões de qualidade, etc. E conseguimos manter nossos clientes no jogo ainda, né? Mesmo diante de um cenário onde só aqueles grandes fabricantes já consolidados estavam conseguindo se manter ali. Então a gente pensou, bem, já que a gente tem essa capacidade, já que a gente tem essa possibilidade, por que não fazermos para nós mesmos? E aí foi o momento que a gente
resolveu juntar tudo isso que a gente é capaz, todas as nossas capacidades técnicas e operacionais, nossa capacidade de negócio também, e resolvemos colocar tudo isso no nosso próprio produto, ao invés de trazermos esses componentes que nós fazemos e levarmos para outras empresas. Agora nós estamos fazendo nosso próprio produto. Isso até é interessante, né? Quando vocês vão achar vídeos aí no Instagram, no YouTube, né? No nosso canal aqui da MWF Technologies, onde a gente explica o que é o cerne de um veículo elétrico, né? Que é o powertrain. Vocês vão achar vídeos lá do Alexandre explicando o que é, os vídeos dele são os melhores. Eu tenho um também explicando lá, mas... então, basicamente, né, vocês vão ver nos vídeos lá, o powertrain ele é composto pelo motor elétrico, os controladores são as eletrônicas, o Alexandre mostrou aqui, né? E ao longo desse tempo, como ele falou, esse caso de resiliência que ele contou, de um produto nosso de eletrônica, né? Nós também desenvolvemos aí nos últimos 5 anos a capacidade de projetar e fabricar motores elétricos de uma permanente, né? Que são os motores que são próprios, né, para utilização em veículos elétricos, né? Não é qualquer motor, né? Os motores que você vê aí, comerciais, muitas vezes os grandões que você usa são industriais, né? Os motores de indução. Os motores síncronos de uma permanente são diferenciados, são voltados para esse setor. E nós conseguimos desenvolver, hoje nós somos o player hoje que quem no Brasil quer ter seu próprio motor, procura a MWF, né? A gente tem experimentado isso. Então, como a gente falou até agora da parte de desenvolvimento, a gente domina então o desenvolvimento de tudo que faz um veículo elétrico andar, que é o powertrain. Os motores, os controladores, né? E já por dominar, né, o desenvolvimento, ainda falta mais uma peça nesse quebra-cabeça. A segunda peça, que é a industrialização, né, que é a preocupação de todo mundo. Tá, eu tenho desenvolvido o motor, eu tenho eletrônica, e agora eu quero fazer 30 mil tratores por ano. Onde que eu vou conseguir esse motor? Onde eu vou conseguir essa eletrônica? Então a gente também desenvolveu, né, vem desenvolvendo uma capacidade industrial, né? Então a gente tem capacidade industrial de produção em série, em massa de eletrônica. Nós estamos nos preparando, já nesse ano a gente vai ter uma planta já piloto de fabricação dos motores elétricos, né, de uma permanente, e estamos implantando, né, uma grande fábrica aí com capacidade de 26 mil motores por ano, é só a primeira planta, né? Então, quando a gente veio vamos entrar no agro, ok, vamos entrar no agro com um veículo, qual veículo? Com o trator elétrico, e além de elétrico ainda autônomo. E ainda para a autonomia dele vem a questão ainda de softwares, né? Para reconhecer padrão, para ele andar sozinho, não é assim também do dia para noite, a gente tem essa experiência também. Exatamente, você comentando aí dos motores, eu acho interessante chamar a atenção para o fato dessa onda de eletrificação. A gente ouve muito falar da eletrificação, é uma onda que vem tomando conta de todos os setores da indústria. Isso daí a gente vê desde o petróleo até o espaço, todo mundo quer eletrificar. Tem muita coisa hidráulica por aí, tem muita coisa baseada em motor a combustão que está todo mundo querendo trocar. E a mesma coisa acontece no agro também. Tem muito implemento aí que é hidráulico e os fabricantes querem trocar para um implemento totalmente eletrificado. E melhor ainda, se no lugar de uma tomada de força hidráulica, você tiver uma tomada de força elétrica. E no caso dos nossos motores, a gente conseguiu ter essa experiência aí na prática, que é o seguinte: a onda de eletrificação, ela fez com que todo mundo, todos os setores da indústria que queriam ter alguma coisa eletrificada, se debruçassem para analisar os problemas deles em detalhe e percebessem que eles precisavam de um motor específico para as aplicações deles. Foi aí que a gente recebeu uma enxurrada de demandas para projeto e produção de motores específicos. Uma coisa muito interessante é que nesse meio, para vocês terem um pouco de ideia de como a gente se capitaliza também,
a gente faz um contrato de desenvolvimento associado ao contrato de produção de motores. E um dos nossos maiores contratos vai ser, com certeza, o nosso próprio trator, com motores na ordem de 50 cavalos, um motor de 50 cavalos por roda, mas são motores que quem é da área, quando vê, fica espantado. Porque... Tem o eixo de força também, né? Sim, também. Só ser 5 motores. Sim, exatamente. Um por roda é mais o eixo de força. Mas além da tomada de força, a gente ainda tem a parte de direção, né? Ou seja, tem motor para tudo que é canto, né? Motor, é isso que é interessante. A gente olha e pensa que tem motor só para tração, mas tem motor em todo canto ali. Cada um desses motores precisa de uma eletrônica que a gente chama de interface de potência, ou inversor, que está junto ali também e que nós fabricamos também. E essa parte de visão computacional, navegação, controle, autonomia, tudo isso você precisa rodar em uma eletrônica específica, com um software específico, e a gente não precisa nem mesmo desses softwares, a gente precisa pagar licença, que são softwares altamente especializados e caríssimos, claro, né? Tem um valor agregado muito alto. Então, tudo isso a gente utiliza as nossas próprias tecnologias. Então, um nível de verticalização que a gente só vê naquelas startups mais conhecidas aí do mundo, que entraram desenvolvendo veículos elétricos, e a gente acabou tomando essa estratégia de desenvolver tratores elétricos, porque tem uma configuração muito interessante no caso do trator. Ele precisa de todas as tecnologias que a gente já domina, ele não precisa andar na rua, anda em propriedade privada. O volume de produção exigido para o trator é muito menor do que um carro de passeio. Ele é um veículo também, não deixa de ser um veículo. A autonomia para o trator é uma coisa que já é aceita. Na verdade, ela já é uma demanda corrente, uma demanda atual de todos os produtores aí. Então, tudo aquilo que o mercado de carro de passeio tem de problema, a gente já tem resolvido no caso do trator, do ponto de vista de mercado, de demanda, tudo isso, né? E capacidade de produção. Sem contar que a margem, o ticket do trator é muito mais alto do que de um carro de passeio. A gente mantém falando veículo, mas é muito comum a gente chamar de máquina, né? Porque ele não tem só a função de transportar alguma coisa, ele realiza trabalho. Então, hoje com o trator elétrico a gente consegue ter um produto que tem uma margem muito alta, é cheio de tecnologia, o cliente final ele já está aberto a essa tecnologia, você não tem que convencer ninguém disso, e não tem uma série de obrigações que a gente teria no mercado de carro de passeio, que é cada vez mais regulamentado, né? Esse ano a gente participou pela primeira vez, né, como expositor da AgriShow, né? AgriShow 2024. AgriShow, a maioria que vai assistir com certeza conhece, é da área, mas quem não é, vocês procurem, é uma das maiores feiras de agronegócio do mundo, né? E aqui no Brasil, que o Brasil é um dos 3 maiores produtores do mundo, né? Em algumas culturas é o primeiro, né? Em muitas culturas é o primeiro. E então na AgriShow é o evento mais importante, né? Um dos eventos mundiais mais importantes e mais importante do Brasil, com certeza, na área. Então a gente tinha ido em outras ocasiões, né? Como visitante, e nessa oportunidade nós expomos lá. E foi interessante, foi assim, um aprendizado, pelo menos para mim, Alexandre pode complementar, mas foi um aprendizado muito legal, porque, como eu falei, até então a gente era B2B, né? E lá a gente conheceu o B2C e realmente foi impressionante, né? Eu digo isso porque a gente começou, foi do dia 29 ao dia 1º, né? Lá, ou dia 2, foi uma semana, né? Segunda a sexta, em Ribeirão Preto. E do momento que a feira abriu, né? O primeiro visitante que pisou no stand já pisou fazendo negócio, né? E no final a gente já arrumando as coisas para ir embora no último dia, às 4:30 da tarde, gente entrando para fazer negócio. Tanto o pessoal do B2B, né, que já éramos conhecidos, como o B2C. Você vê, a gente tem fila já de interessados para comprar o nosso trator, né,
para utilizar. E eu achava interessante esse contato. Até então não tinha tido contato com o cliente final. Geralmente era com engenheiros, né, das empresas ou os donos das empresas, mas conversa sempre variando entre engenharia e negócio, né? Agora, para quem vai utilizar finalmente, né, ali no alto nível, igual a gente falou lá no começo, foi uma novidade. Então, e o interessante é que a experiência que eu tive, outros que tiveram no nosso stand também tiveram, quando chegava o cliente lá, o produtor, tá? Produtores de várias áreas, produtores da área de pecuária, de agricultura, várias culturas, o pessoal já chegava me vendendo o trator. Eu só dava bom dia ou boa tarde, a pessoa já vinha me falando quais eram as vantagens de ter um trator elétrico. Então é um produto, assim, que se vende sozinho. Eu já tinha ouvido falar de produto se vender sozinho, mas primeira vez que eu vejo e com valor agregado tão alto, né? Aí que eu achei interessante o que todo mundo listava, né? As vantagens. Primeira vantagem, autonomia, né? Porque o produtor, ele fica independente com relação à mão de obra, né? Primeira coisa, né? Que ele pode ter uma mão de obra mais qualificada que cuide, né? Tome conta de uma quantidade maior de máquinas, né? Isso é o primeiro, né? O segundo é a questão de hoje excedente de energia elétrica. Você tem na maioria das fazendas, né? Com esse mercado de fotovoltaico tá forte, muitas fazendas têm plantas enormes, muitas vezes não consegue colocar no sistema, né, nacional, e essa energia se perde, né? E tem a logística de diesel, né, que eles usam hoje nas máquinas a combustão. Então, o segundo ponto, elimina, né, essa logística de diesel, nem é o preço do diesel, mas a logística de diesel e aproveita uma energia que está ali, elétrica, não está sendo aproveitada. E o terceiro ponto que o pessoal mais citava era em relação à manutenção, né? A manutenção e a gente vê muito isso, quem tem carro elétrico hoje fala bastante, né? A manutenção que você tem nos veículos a combustão, né, questão de trocar óleo, filtro, e principalmente máquinas agrícolas que trabalham ali, né, pesado e em ambientes muito inóspitos, tem uma manutenção muito grande, né? No caso dos veículos elétricos, você elimina pelo menos toda a parte hidráulica, né, Alexandre? Sim, com certeza. E o que mais? Isso era uma coisa que todo mundo falava. O elétrico, eu só quero me livrar do óleo. Alguns falavam. Todo mundo falava. Só quero me livrar do óleo. E uma coisa legal também do elétrico é que, em especial para trator, né? Se acontecer do trator ficar mais pesado, não tem problema, porque o trator tem que ser pesado. Então, uma coisa bem interessante. Sobre a AgriShow, a minha impressão da AgriShow foi a melhor. Porque, do meu ponto de vista, a gente vê ali o melhor do Brasil de negócio, né? De fato, é o mercado mais representativo do Brasil, o agro. E foi exatamente isso aí que você falou, Marcos. Às 8 horas da manhã, se eu não me engano, foi quando abriu, a gente já estava recebendo visita, fazendo negócio. E no final, quando a gente estava desmontando o stand, a gente estava começando 2 projetos. A gente estava fazendo reunião de 2 projetos, já com 2 clientes que foram desenvolvidos ao longo da própria AgriShow. Fecharam o negócio durante a AgriShow e estava desenvolvendo com a gente, já estava começando as atividades, já estava começando o trabalho. Então a minha impressão foi a melhor possível. Por isso que a gente vai voltar para lá com mais coisa ainda para mostrar no ano que vem, e temos que prestigiar bastante, porque é um dos grandes eventos que a gente tem aí no Brasil e no mundo, com certeza, né? Sem dúvida. E a gente até aproveitar, né, que a gente está falando de feira, nós vamos participar agora no final de julho, né, de 29 até o dia 3 da Rio Mais Agro, né? Sim. Vai ser na Barra da Tijuca, no campo de golfe, né, que foi feito para a Olimpíada. E o nosso trator está lá. Exposto. Vai estar lá? Vai estar exposto lá, nós vamos expor. E pretendemos gravar um podcast aqui também, né? Aí vai ser o 1, esse aqui é o piloto. Esse é o piloto, né? Esse é o piloto para convidar, para todo mundo se engajar aqui e assistir e acompanhar a gente. Aí no próximo a gente deve ter uma surpresa aí, um convidado aí surpresa, que a gente está conversando com ele, falta
alguns detalhes aí para a gente acertar, mas acredito que teremos. E o objetivo aqui do nosso podcast é a gente mostrar a história desse trator todinho. Então ela começou, né? A gente está no começo dela e a ideia é a gente fazer periodicamente, mostrar os avanços que a gente vai ter, o que a gente tá aprendendo de novo, né? Até chegar no ponto de estar o trator lá em várias culturas, né? Trabalhando. Marcos, isso daí é legal você falar, que isso é um update, né? Uma atualização contínua desse nosso novo produto, novo grande produto, mas é uma história que se repete aí pela terceira vez, não é a primeira vez que a gente faz isso, né? A gente saiu do zero lá com sistema operacional, com eletrônica, com motores, e agora a gente está fazendo a mesma coisa. Quem acompanha a gente desde o início, quem é nosso investidor, quem é nosso cliente também, acompanha a nossa história desde o início aí e vê que a gente coloca a mão e coloca o coração naquilo que a gente está fazendo e é só observar, o negócio vai andando, a gente vai levando as coisas para frente e vai crescendo de uma forma que depois é impressionante, né? Quem chega depois e vê. Então, desde que a gente estava conversando desde o início, né? Então, para esse projeto, a gente tem o desenvolvimento, como a gente falou, nós temos a componente de industrialização, né, para suportar isso tudo, temos os clientes interessados no produto. Agora, para fazer o desenvolvimento, né, a industrialização, montarem os tratores para chegar nos clientes, falta um ponto ainda, né? Falta investimento, né? E isso aqui, como que a gente está fazendo, né, para investir, né? Para ter investimento para toda essa cadeia. A gente contratou uma consultoria, né, que nos orientou a respeito de nós emitimos ações, né, dessa nova empresa, MWF Agro, né, que vai ser uma empresa SA, de capital fechado, que é uma lei já antiga, de 1976, né, que rege esse dispositivo. Nós já temos experiência nisso, nós temos uma outra empresa de motores, por exemplo, né? A gente financiou toda a implantação da indústria de motores com esse modelo, né? É o que a Alexandre falou, a gente é bem conservador no que a gente vai fazendo, né? Até uma segurança para os nossos acionistas, nossos investidores. Por quê? A gente só faz e repete aquilo que a gente sabe que dá certo, né? Então a gente estava 12 anos aqui, não aparecia ainda, porque estávamos aprendendo muito, né? Tendo muitas lições, né? Construindo uma curva de aprendizagem. No momento que a gente chegou, não, aprendemos, sabemos fazer, temos cliente, temos a tecnologia, poxa, então agora a gente está maduro para captar e potencializar tudo isso, né? Então, hoje, esse desenvolvimento todo ele é bancado, né, através do chamado Private Equity, né, que os acionistas interessados, a empresa não é listada em bolsa, né, é o mercado de bancada que se chama, ou privado, mercado privado, que o investidor interessado entra em contato conosco, né, e aí adquire suas ações, né. O interessante disso é que você adquire ações de uma empresa nascente, né? No mercado que tudo para dar certo já, né? E são aquelas oportunidades que você tem, assim, historicamente são únicas, né? Quando que uma das grandes empresas de tratores americanas abriu para alguém investir dessa forma? Essa oportunidade foi lá atrás para a tia, para o avô do fundador. O fundador lá nos Estados Unidos, né? Nem era aqui, atrás. Né? Mais de 100 anos, né? Então a gente está vivendo realmente um momento histórico, né? Num mercado que, repito, é a menina dos olhos de todo mundo hoje no mundo, eletrificação, né? De automotiva e de máquinas. E, além disso, tem o setor que a gente está atacando aqui no Brasil, né? O setor que não passa por crise, né? Você vê a dificuldade que todos os setores passaram durante pandemia, impactos com guerra, e como que o agro passou? Crescendo. Sim, e puxando outras indústrias. Rodoviária, implementos, ele vem puxando todo mundo. Então você vê que o Brasil é um dos maiores compradores de máquinas agrícolas do mundo, colhedora, trator, etc. Então é um mercado enorme, é o melhor lugar para estar. E é justamente aqui onde a gente está.
E se a gente tivesse a oportunidade de começar... Hoje é uma coisa interessante você poder olhar para trás e tomar uma decisão com a experiência de quem está no futuro. Sim. Então imagina se você pudesse começar a fazer o carro a combustão há mais de 100 anos atrás, quando a Ford começou. Hoje é claro que isso era uma grande oportunidade. E é justamente o que a gente está tendo agora. No advento da eletrificação, nessa onda aí que pegou forte de eletrificação em todas as indústrias, a gente está tendo a chance de lançar esse produto em um mercado onde a gente tem um market share praticamente totalmente disponível para a gente. Não, é totalmente disponível. Você procurar, né? Quem procurar, se interessar, lógico, vai procurar na internet. E a gente tem feedback também, né, de clientes que nos procuram e tudo. Hoje, que eu tenho notícia, você tem desenvolvimento de tratores autônomos, nem elétrico, né? Sim, muitos nem são elétricos, são combustão. Combustão ainda. Que pretendem ser autônomos. Você tem nos Estados Unidos, países centrais, né? Estados Unidos e Europa, para ser mais específico, Alemanha. Sim. Né? Ali que você acha. Você vai achar tratores iguais, né? Na mesma linha do que a gente está fazendo. Só que para um produtor comprar um produto desse, vários falaram isso com a gente, né? Alguns já tentaram fazer também, não tiveram sucesso. Por quê? Você é fronteira tecnológica, né? Não é só aqui. Sim. Aí você compra de um determinado fabricante lá na Alemanha, traz para cá o preço, né? Vai embora. O que ele quiser, né? O preço que ele quiser. O que ele quiser. Aí o pessoal aqui tem um mercado pujante aqui, né? Vende soja, tudo em dólar. Enorme. Tem condição de comprar. Compra. Vai comprar lá por 10 vezes, 30 vezes o preço de um... Não tô exagerando, hein? Procure saber. Primeiro, se eles te atenderem, né? Sim. Geralmente eles nem atendem, né? Porque geralmente já tem o mercado deles lá muito tranquilo, né? Não tem concorrência aqui, não tem ninguém aqui que vai fazer, né? Não tem concorrência, exato, Então, se o produtor conseguir trazer esse trator importado para cá, né? Vai pagar todas as taxas, tudo mais, ok, chegou aqui. E para fazer ele funcionar, Alexandre, como é que é? Ligou, vai embora? Não, com certeza. Nada é assim, né? Nada é assim. Então, leva um tempo e quando der problema? Quem que vai ajudar? Porque dá problema, tudo dá problema, né? Os caras nem atendem, né? A gente passa por isso algumas vezes. Né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem máquina importada, né? Sabe, né? É uma caixa preta que vem de lá e se vira. E se não der pra resolver, vai você trazer o técnico deles lá de primeira classe, né? Até os 6 estrelas. Sim. Vai lá pra sua fazenda e não vai te passar tudo. Vai ensinar lá, anda pra frente, só dá a volta pra um lado pra virar, né? Sem contar que é um produto... mas sem contar que é um produto que foi configurado para as necessidades da empresa, do fabricante. Exato. Então o fabricante de máquina, dessas que a gente está comentando, faz a máquina pensando nas suas próprias capacidades de produção e não pensa nas características da cultura em que ele vai ser utilizado aqui no Brasil. E a gente sabe que no Brasil a gente tem um mercado enorme para café, cana, que são bitolas diferentes de trator. Então, se você simplesmente ouvir o que o produtor do Brasil está falando e ter a disposição de fazer aquilo que ele precisa, você já vai muito mais longe e pega um mercado muito maior que já está à disposição aí hoje e ninguém está pegando. E uma coisa que é interessante, Marcos, eu gostaria que você falasse um pouco mais também, é a respeito de como a gente chega com o negócio praticamente pronto para começar a oferecer esse negócio tanto para os clientes quanto para os investidores, porque a gente chega não com um sonho e um rabisco no papel, que é esse formato que a gente está acostumado das startups, que dominam muito esse meio aí de tecnologia. E a gente não está nessa categoria. Não a mesmo. Gente de fato desenvolveu uma cadeia verticalizada para poder colocar um trator real no mercado, e a gente não está desenvolvendo só o trator,
só as tecnologias cruciais que estão dentro dele, que já seria demais, em si já teria um enorme valor. Mas o mercado também. Tudo que a gente está falando aqui, a gente já tem fila de gente para comprar, de gente para investir e de gente para testar querendo comprar, né? Então tudo isso daí já é uma realidade. Muito disso aconteceu na própria AgriShow e logo após, que a gente está tendo uma experiência espetacular, totalmente fora do padrão que estávamos acostumados quando trabalhávamos com esse business to business. Agora que a gente está próximo do cliente final, a gente percebeu que abriram-se cortinas aqui que a gente nunca imaginava que teria. Isso deu uma independência para a gente enorme. Não, total. Isso é espetacular, né? O legal é que é o que eu falei, eu converso, né? Tenho muito contato com os investidores, né? Eu faço interface, né? Muitas vezes. E o que eu digo, nós somos brasileiros, né? Nós somos daqui, a cultura, quem tá falando aqui pra gente tá ouvindo, é igual o cara que tá desenvolvendo lá o trator dele na Alemanha fala pros dele, né? Às vezes não faz sentido pra gente, o cara dos Estados Unidos fala lá pro dele, e eu tô falando aqui, né, entre a gente. Então, quem for nossos clientes, são os mais importantes pra gente, né? O cara que traz de fora, vai entregar aqui, você não é o cliente mais importante dele, né? Quem tá lá perto dele. E nós também, o cliente mais importante é o que tá aqui, com a gente, do nosso lado, né? Isso aí. E às vezes até me perguntam, a exportação, olha, pode acontecer em algum momento, né? A gente tem até proposta, né? Sim. Distribuição em outros países. Sim. Claro, a gente não vai se negar, vai fazer. Mas olha, o mercado brasileiro já é espetacular, sim, né? Sim. Já cobre tudo isso. Então, eu acho que o interessante é isso, assim, todas as tecnologias que tem no nosso trator não são uma preocupação, né, para o investidor, para o cliente, porque nós já temos todas elas. Né? Sem contar que você comentou, né, que a gente já tem propostas para distribuição não só no Brasil, mas fora também. Surgiu um outro tipo de cliente aí para gente que a gente não esperava, que são os fabricantes de implementos, que vieram conversar com a gente porque afinal, os implementos que são arrastados precisam de um trator. E grande parte das redes de revenda e distribuição que eles têm não tem um trator elétrico para representar, ou eles precisam de produtos realmente inovadores. Então, não significa que se você quer um produto inovador e esse produto existe em algum lugar do mundo, não quer dizer que você vai tê-lo só porque você tem dinheiro. É o que a gente chama de acesso tecnológico. E a gente percebeu que essas redes de distribuição que muitos fabricantes de implementos já estão trazendo para a gente, a própria rede de distribuição deles, Sim. A gente consegue dar para esses distribuidores o acesso tecnológico que eles não teriam. Sim. Se eles não tivessem a oportunidade de ter isso com a gente, né? A gente consegue permear, né, o mercado brasileiro como um todo, né? Sim. Porque, como o Alexandre falou, os implementos são... para cada trator você vai ter 3, 4 implementos, né? Se não me engano, até mais, né? Então, e a indústria de implementos é pujante, né? Enorme. São empresas enormes, listadas em bolsa de valores, várias delas, né? Sim. Desde a década de 70, 80 já listada em bolsa. Então, são empresas muito importantes, muito grandes e felizmente a gente está conversando com todas elas, né? Todas elas têm interesse nas várias tecnologias que a MWF apresenta, né? E o trator é sempre... A gente tenta evitar o trocadilho, mas quem puxa, né? Quem vai puxa. Puxa, nesse caso, os implementos e puxa os negócios também, né? Agora, a gente... Bem, esse aqui como é um piloto, né? A gente ainda tá aqui meio duro. Se ambientando. Vamos voltar de outras vezes no estúdio aqui, acho mais solto, né? Sim. A gente não... Mas trazer outras pessoas mais extrovertidas. Ah, sim, aí... mas a gente... né, vendo outros podcasts aí também, ligados à tecnologia, negócio, o pessoal costuma falar
de dar dicas de, por exemplo, livros, né, que o pessoal tá lendo e tal. E eu gostaria de dar uma dica, até falei com o Alexandre antes do programa, de um livro que foi assim, para mim pessoalmente, particularmente, e todo mundo que é sócio da nossa empresa obrigatoriamente lê esse livro, que é o Economia do Mais, do José Monir Nasser, né? Exato. O José Monir Nasser, ele era, né, falecido, ele é economista, intelectual, economista, professor de literatura, né? Sim. E empresário. Né? Empresário lá do Paraná. Vocês procuram na internet, vocês vão ver várias críticas literárias dele. E esse livro, Economia do Mais, eu achei assim fantástico, porque ele mostra o seguinte, que existe dois tipos principais de economia: economia do mais e economia do menos. Né? O que é economia do menos? São aquelas, as atividades econômicas que têm uma barreira tecnológica de entrada baixa. Né? São aquelas que você tem um produto que é commodity, que todo mundo pode produzir. O que você precisa para entrar naquilo ali? Você precisa de dinheiro. Né? O dinheiro vem na frente, é o que você precisa para produzir aquela cultura, né? E é do menos porque você tem sempre que, em muitos casos, ir cortando custos para você melhorar seu preço final, porque vários outros produzem a mesma coisa que você produz. E a economia do mais vai no lado oposto. São aquelas atividades econômicas onde a sua barreira de entrada não é o dinheiro, é tecnologia. Né? Então, aí vem a indústria aeronáutica, a indústria aeroespacial, vem a indústria automobilística, exatamente. Né? Então, e o livro ele dá vários exemplos, né, de casos de sucesso que aconteceram. Um caso muito interessante que ele dá na região lá do Rio Pó, né, o norte lá da Itália, que é Milão, né? Ali ele mostra que porque muitas empresas italianas hoje, né, dominam o mercado de luxo, né? Ferrari, né? Ducati, Maserati, isso tudo. Isso tudo, fora de moda, sim, né? Sim. Porque eles primaram pela qualidade, não abriram mão da qualidade. Né? Cadeia de fornecimento local também, Cadeia de fornecimento local, né? E despontaram para o mundo. Sim. Então, isso aí, esse livro aí eu acho espetacular. Hoje você procura na internet, eu acho que não tem na Amazon. Você compra com a filha do próprio José Monir Nasser, a gente comprou, a última vez que a gente comprou. Sim. Foi ali, eu procurei num sebo, comprei, foi caro pra caramba, porque é muito bom. Sim. Vale a pena, tá? Eu recomendo. Essa é a minha recomendação de livro. Eu tô lendo um outro aqui legal também, na próxima eu vou fazer propaganda, eu vou falar também de autores brasileiros, que eu conheci até um deles, uma dessas autoras, né? E sobre investimentos no agro. Mas vou terminar primeiro, mas estou gostando bastante, depois eu falo no próximo programa aí. Tá certo. Então, uma coisa que é uma diferença nossa, né? A gente que está falando aqui, né? Já que o Marcos comentou aqui sobre o nosso um pouco mais pessoal, né? A gente que está falando para vocês aqui somos nós mesmos que fazemos as coisas, né? Sim. A gente vê muito, seja empresas que falam sobre tecnologia ou falam sobre investimento, esses mesmos temas que a gente está tratando aqui, a gente ouve de pessoas que falam de uma forma muito distante, que trata de investimento como se fossem apenas números e teorias, ou que fala de tecnologia como sendo algo baseado em decisões de altíssimo nível que vai ter alguém lá embaixo para executar aquilo e você não sabe como, ou que você vai comprar alguma coisa de alguém. A gente aqui está falando da nossa vida, a gente vive isso daqui 24 horas por dia, todos os dias da semana, totalmente dedicados a isso daqui. Nunca foi diferente. Nesses 12, 13 anos aí da MWF a gente vem fazendo isso, passamos por diversas fases aí onde a gente enfrentou isso em negócios diferentes e agora a gente está chegando naquilo que eu classificaria como sendo o nosso negócio mais o grande puxador, né? Sim. Que a gente tá vendo aí acontecer. A gente vê isso daí porque a gente já tem tanta coisa, tantos produtos que já foram utilizados e se tornaram
que atingiram um certo conceito já em outras indústrias, e a gente vê que agora temos a possibilidade de colocar tudo isso junto e tirar todas as vantagens que a gente puder do ponto de vista de produção, financeiro, adequação ao mercado nacional, atender o mercado nacional. Então é uma oportunidade assim que é até difícil da gente enumerar quantas coisas tiveram que vir ao encontro uma da outra para isso. Agora que você me falou isso, eu lembrei, antes quando a gente estava vindo para cá gravar, você estava me falando que você estava surpreso, contente, né, com a utilização de um programa que é nosso, né? Sim, foi até então, acho que você trabalhava mais com ele em baixo nível, né, que a gente falou, sim. Agora trabalhando em alto nível como utilidade final. Fala essa experiência que você tive do Q-Fire Studio, né? Sim. Como é que foi isso? O que é o Q-Fire Studio, né? Sim. E como foi essa experiência que você me contou lá no carro? Para você desenvolver uma máquina agrícola ou um veículo qualquer em alto nível, obviamente, né? Para fazer um desenvolvimento desse é bastante caro. Você precisa de softwares caros, de modelagem e simulação, e você precisa de equipamentos caros também de medição e testes. Nós temos os nossos próprios equipamentos dessa nossa trajetória aí anterior. E um desses produtos nossos se chama Q-Fire Studio. É um software de modelagem e simulação. Isso quer dizer o seguinte: eu consigo ter um simulador de todo o trator no meu computador. Com esse simulador, eu consigo fazer controladores como esse daqui, que podem controlar um motor, fazer com que o trator navegue adequadamente, etc. E nessa situação que o Marcos comentou, eu estava utilizando esse software por uma questão de uma aplicação específica aí. E fazia tempo que eu mesmo não utilizava o software como usuário final, e eu fiquei impressionado com a qualidade, como ele consegue prever os problemas que você teria numa situação real. Isso dá uma vantagem assim, de problemas que você demoraria semanas para ver se você não tivesse um simulador desse. E é interessante que todos aqueles que desenvolvem esses veículos e máquinas em alto nível, eles não desenvolvem esses softwares, eles não têm os próprios softwares para isso. Então isso é uma coisa bastante peculiar, porque é de onde a gente vem. A gente vem desse ramo de tecnologias baseadas em um desenvolvimento baseado em modelos. A gente veio da aeronáutica, né? A gente veio da indústria aeronáutica. É isso, né? A gente luta um pouco para falar sobre isso, porque é verdade. Porque existe aquela ideia de que o pessoal se afasta um pouco às vezes. Vocês fornecem para o setor de aeronáutica e espaço, então é tudo caro, né? O pessoal tem isso. E a gente tenta passar a ideia para o pessoal, não é que é tudo caro, é que é tudo bom, são tecnologias críticas, é coisa para funcionar sem parar. Por isso que teve um casamento excelente com o agro, porque nada que a gente vende para o agro pode parar, tem que funcionar o tempo inteiro, tem que produzir o tempo inteiro, tem que ter um nível de confiabilidade altíssimo em rodar o tempo inteiro. Quer dizer, quem tiver o nosso trator vai ter um avião, né? Porque o avião de passageiro, qual que é a história? Ele não pode ficar parado, que a empresa tem prejuízo. E não tem pode falhar. Não, nem pensar, morre todo mundo, né? Exatamente. Não pode falhar. Então, você tem isso no avião de caça para defesa. Mesma coisa, ele não pode falhar, que vai defender uma nação, um país, vai derrubar um avião inimigo, algo do tipo, né? Também não pode. Então, você vai ter um trator que vai ter confiável, né? É confiável. Tem a tecnologia de ponta, não para fazer frufru, ou vamos dizer, perfumaria. Sim. Não, tem a tecnologia de ponta para funcionar sem parar, com segurança, confiabilidade, disponibilidade, e a gente traz isso
no preço de um trator. Isso é interessante, né? Um trator A gente tá super trazendo avançado no preço do trator convencional. É. Isso é mais espetacular. Por que a gente consegue fazer isso, né? Que ninguém consegue. São 12 anos, né? Dedicação, né? Imagina se surgisse agora uma empresa que faz carro de passeio elétrico no preço de um carro de passeio a combustão comparável em desempenho, tamanho, etc. Você não consegue. Mas trator a gente consegue. E a gente consegue falar, a gente diz isso com toda a propriedade. Porque a gente domina cada item tecnológico que tem ali dentro. Não, é fantástico. Então, a gente está se encaminhando já pro final, né? Sim. Desse piloto. Espero que vocês tenham gostado, que curtam aí, compartilhem, passem para todo mundo que se interessar e quiser ouvir um pouquinho a respeito da MWF Agro, né? Que é a iniciativa da MWF de tratores elétricos e autônomos, né? Então, o mercado que mais cresce no Brasil, o mercado de elétricos é o que mais cresce no mundo, você sobrepõe ainda o mercado que mais cresce no Brasil com uma empresa brasileira, né? É uma oportunidade tremenda. Reafirmo o convite, final de julho, início de agosto, a Rio Mais Agro, procurem aí, Rio Mais Agro, estaremos lá, né, expondo o nosso trator. E ao longo dessa série, né, sobre a tecnologia do trator elétrico, esse que vocês estão vendo aqui na figura, né, na foto, né, foi lá na AgriShow, que vocês, né, acompanhem, né, como que está sendo todo o desenvolvimento tecnológico, industrial e de negócio, né? Então vai ser interessante. Tudo andando junto. É assim que a gente passa confiança para quem está junto com a gente. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Obrigado aos nossos investidores, né? Os que já confiam na gente e os que virão mais à frente aqui. Realmente já é um caso de sucesso, né? Que pretende ser, né, uma das maiores empresas do mundo de tratores, né? No novo mercado de tratores. Exatamente. Que são os tratores elétricos e autônomos. Exatamente. É isso aí. Obrigado, pessoal.